pontos turísticos essenciais e outros pontos turísticos que são muito bons, mas que quase ninguém te fala. Olha que incrível! Vocês viram, gente, a girafa? Que legal! Esse aqui pra mim é um dos locais mais bonitos na cidade. Você pode usar tanto um cartão de crédito ou usar o cartão Sub, que é muito popular aqui. E fica até o final, porque alguns desses pontos turísticos são baratinhos. Vou filmar bem de pertinho para que vocês possam ver. Fala galera, eu tô aqui em Buenos Aires e eu vim aqui descobrir quais são os melhores pontos turísticos da cidade, o que fazer e também como se organizar para aproveitar o melhor da sua viagem até aqui. Então fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo está recheado de dicas importantes, pontos turísticos essenciais e outros pontos turísticos que são muito bons, mas que quase ninguém te fala, e também muitas dicas para você economizar e conseguir ter uma ótima experiência aqui em Buenos Aires. Então, bora lá? Vamos comigo! E fica até o final, porque alguns desses pontos turísticos são baratinhos e vão, permitir com que você tire fotos incríveis. Bora visitar agora a cidade. Mas antes de eu falar desse ponto turístico, eu quero explicar mais ou menos como é que vai funcionar esse vídeo. Existem pontos turísticos, como eu comentei, que são essenciais aqui em Buenos Aires, e muitas vezes, ao lado deles, ou próximo desses pontos turísticos, existem inúmeros outros locais muito interessantes também, às vezes quase tão interessantes quanto eles, mas que saem às vezes da nossa rota tradicional, principalmente quando a gente está falando dos brasileiros que vêm aqui para Buenos Aires. Então nesse vídeo eu vou destacar um ponto principal ou uma região principal e também os pontos interessantes que tem ao redor dele para que você possa se organizar e planejar sua viagem. Inclusive, esse é o segundo vídeo que eu gravo aqui em Buenos Aires, então se você não assistiu o primeiro, corre lá para assistir, porque tem vários pontos interessantes que vão te ajudar a entender a lógica da cidade antes de você vir para cá. E esse primeiro ponto turístico é esse aqui que vocês estão vendo, que é o Parque 3 de Fevereiro, também conhecido como Bosques de Palermo. Esse parque, ele equivale a mais ou menos o que em São Paulo seria o Parque Ibirapuera, o que em Nova York seria o Central Park. Aliás, esse comparativo com o Central Park e com o Parque Ibirapuera, ele é bem interessante e acho que a gente também pode aproveitar para falar um pouco sobre o tamanho do 3 de Fevereiro com o Ibirapuera e com o Central Park. O Parque 3 de Fevereiro ele é 2 a 3 vezes maior do que o Ibirapuera e maior até, se for contar toda a parte dos lagos, etc., ele é maior até do que o Central Park. E quando eu falo do 3 de Fevereiro ter todo esse tamanho, ele não é só dessa parte que vocês estão vendo aqui. O complexo aqui do 3 de Fevereiro, ou Bosques de Palermo, como vocês queiram, ele é um complexo que inclui o jardim japonês, ele inclui também um planetário e também essa parte que vocês estão vendo aqui, que é chamada de Rosedal. E que muitos dos argentinos e dos portenhos, eles vêm aqui para passar o final de semana, os domingos, para ficarem jogados nos gramados. Lembrando que os argentinos eles aproveitam muito, vem muito dessa cultura europeia de aproveitar os parques, os jardins e afins, né? Então eu recomendo muito que você inclua isso no seu passeio, no seu dia a dia, talvez reserve até um dia só para vir aqui para essa região de Palermo. Agora, nesse vídeo sobre os pontos turísticos, o que eu considero, tá? O ponto turístico principal aqui ao redor é o bairro de Palermo. Muitas pessoas vêm aqui no bairro, principalmente por conta da gastronomia, muito também por conta das hospedagens. Aqui é um local muito famoso onde as pessoas se hospedam. E aqui ao lado tá um dos pontos turísticos mais legais também, que é o Jardim Japonês. Então é muito comum as pessoas virem na cidade e irem visitar o Jardim Japonês. E agora eu já saí do Parque 3 de Fevereiro e estou indo em direção ao zoológico e também mostrar um pouquinho para vocês. E olha esse monumento que lindo! E essa aqui é a entrada do Jardim Zoológico. Vamos entrar para ver. A entrada ela é gratuita. Tem um café aqui. Olha que bonito. Lo viste, papá? ¿O no tiene hambre?
E se você está gostando desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like. E também você pode estar se perguntando: Thiago, você não vai falar de comida? Eu vou falar sobre comidas de rua aqui em Buenos Aires em um outro vídeo, um futuro vídeo. Então já se inscreve para que você possa receber essas dicas e se preparar para a sua viagem também. E aqui tem também um mapinha do zoológico, olha. Tô aqui, mas olha o espaço todo que ele ainda tem. Inúmeras atrações. Agora deixa eu mostrar para vocês, olha que incrível. Olha que incrível. Vocês viram, gente, a girafa? Que legal. Muito legal ver a girafa assim de pertinho, assim. Que demais. Bora seguir aqui com o tour pelo zoológico. E estar aqui no zoológico é muito diferente, porque há poucos minutos eu estava na avenida, né, com barulho de carros, etc. E aqui agora, ó, um silêncio absurdo, só mesmo o som dos animais, assim. Então isso é muito legal. Eu não vou conseguir mostrar todos para vocês, porque esse é um vídeo do que fazer aqui em Buenos Aires, então tem outros lugares para visitar, mas é muito legal porque eu acho que consegue te inspirar a visitar aqui essa região de Palermo e explorar essa região do seu jeito, muitas vezes sem guia, sem nada, podendo só livremente vir aqui e conhecer essa parte da cidade de Buenos Aires. Olha aqui de pertinho, que linda! Como vocês viram, tem um local para comer, vocês viram ali o food truck, tem também alguns espaços com café. Então esse espaço do zoológico é um local muito legal para você visitar. Para mim, um local imperdível aqui. Então fica muito atento ao roteiro que você vai fazer para cá, para que você consiga explorar ao máximo algumas regiões. Agora vamos para um outro local aqui de Buenos Aires, que também vai ser um ponto central, um ponto turístico muito importante, mas com regiões ao redor que poucas pessoas exploram. Bora lá! Aliás, eu acho que esse vídeo aqui, ele merece até uma parte 2, viu? Porque eu já tô pensando que Buenos Aires tem tantos pontos turísticos legais que vai ser necessário uma parte 2. Então se você tá interessado em uma parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários, ó, quero a parte 2, para que eu possa saber que você tá interessado, que eu continue explorando essa parte da cidade, tanto os pontos turísticos essenciais, quanto aqueles que são próximos e quase todo mundo esquece. E lembrando que aqui, nessa região de Palermo, bem pertinho do zoológico, ainda tem o Museu Evita, que vocês estão vendo aqui. Olha que linda a entrada. Bom, gente, eu estou indo para esse outro ponto turístico e entre eles eu estou usando o metrô, que eles chamam de Subit, aqui em Buenos Aires. E uma curiosidade é que o metrô aqui de Buenos Aires é o metrô mais antigo da América do Sul. A primeira linha de metrô aqui de Buenos Aires data de 1913. Essa aqui é a estação Scalabrini Ortiz, mas existem algumas estações aqui na região, as estações são muito próximas uma das outras, mas aqui vocês conseguem ver como é a estação. E aí, para usar o metrô, você pode usar tanto um cartão de crédito, ou você pode também usar o cartão Sub, que é muito popular aqui. Cheguei, gente. Esse aqui é o segundo ponto turístico aqui de Buenos Aires. Esse aqui é o Congresso de Buenos Aires. Esse aqui para mim é um dos locais mais bonitos na cidade. Fica na região central, muito próximo, por exemplo, do Obelisco. Cerca de 1 quilômetro, 1,5 km do Obelisco. Então é um ótimo local para você vir e tirar fotos. Aqui na frente dele tem uma praça lindíssima, e seguindo aqui reto dá na 9 de Julho, que é a principal avenida de Buenos Aires. É a avenida inclusive onde está o Obelisco. Então é um local super fácil de chegar e é um local que eu super recomendo que você coloque no seu roteiro. À noite ele fica ainda mais bonito, com toda a avenida iluminada, com o Congresso iluminado. Então eu sugiro que você venha durante o dia, mas se você estiver aqui por essa região, venha à noite também, porque eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Uma região que dá para você explorar não só o Congresso,
como um pouco mais para frente o Teatro Colón, etc. Então tem vários pontos aqui de Buenos Aires que você pode explorar, não só de dia como à noite. Eles ganham vida como se fosse um baile de luzes à noite. Então também é muito bonito. E agora eu vou visitar o ponto principal, digamos assim, de Buenos Aires, ou um dos principais, que é o Obelisco, que ele está aqui mais próximo. E como eu falei, eu sugiro que você venha para essa região central com a ideia de visitar o Obelisco, mas sem deixar de visitar pontos interessantes que estão ao redor dele. A maior parte das pessoas, elas costumam vir até aqui, visitam o Obelisco e só. Mas não, aqui ó, a região aqui é cheia de pontos legais, com muita história e que vão agregar muito na sua viagem. Enquanto isso, acho que é uma oportunidade também de mostrar um pouco das ruas por aqui, né? Olha ali, ó, mais um prédio histórico. Buenos Aires é uma capital que tem muito viva a parte histórica dela em termos de arquitetura, que é o que faz a cidade ter esse charme especial que ela tem. Então, se você olhar aqui, ó, você vai perceber que, pelo menos nos meus olhos, parece muito uma cidade, uma rua de uma cidade europeia, assim. Dá uma olhada no ônibus de turismo aqui de Buenos Aires, ó. Eu vou deixar o valor aqui na tela. E aí esse é um tipo de transporte que você pode contratar e ele vai te levando a diferentes pontos de Buenos Aires. Você gosta desse tipo de transporte? Costuma usar? Me conta aqui nos comentários. Ali é um café bem tradicional na cidade. Aqui tem muitos cafés. Se tem um motivo para você vir para Buenos Aires, é para você tomar café, para você tomar vinho, para você comer carne e para você relaxar mesmo, caminhar pelas ruas com mais tranquilidade. Esses são alguns dos motivos para você vir para Buenos Aires. Se essas coisas têm a ver com você, muito dificilmente Buenos Aires não vai ser uma cidade para você. A tendência de você gostar de Buenos Aires, amar Buenos Aires, é gigante. E aos poucos a gente vai chegando da 9 de julho, pertinho do Obelisco. Olha que vielinha linda ali, ó. Vocês estão vendo? Com as luzes ali iluminadas. Chegamos agora na 9 de julho. Vamos agora em direção ao Obelisco, que está naquela direção. A Casa Rosada está mais para lá, algumas quadras para lá, e o Obelisco está um pouco atrás dessas árvores. Essa franquia aqui, ó, aberto 25 horas, Open 25 Hours, é uma franquia muito comum aqui, que é como se fosse uma mercearia vendendo doces, bebidas. Você vai encontrar muitas pelo caminho aqui em Buenos Aires. O Obelisco. O metrô. Essa aqui é a estação 9 de julho, né? Agora é atravessar e chegar lá pertinho. Um detalhe muito curioso de Buenos Aires é o quanto as avenidas são largas. Existe até uma lenda que fala que essa avenida aqui é a maior avenida para se atravessar assim do mundo. Existem outras que reivindicam esse título, mas não tem como negar que as avenidas aqui elas são de fato enormes assim. Olha que bonita essa vista. E agora final de tarde. Olha que bonito. Como dá para observar, esse monumento, que é o Obelisco, ele está passando por uma reforma e ele tem toda uma simbologia que é relacionada à fundação de Buenos Aires. O Obelisco, como eu falei, ele é o ponto principal aqui de Buenos Aires, mas, como eu disse antes, existem vários outros locais para você visitar além desse. O Congresso é um deles, para que você possa visitar e ter outras experiências. E tem o espaço com a letra BA, que é um ótimo lugar para você tirar foto, que também fica aqui do lado do Obelisco. Esse horário, gente, é quase... Agora são 18 horas, então tem todo um movimento dos argentinos mesmo, dos portenhos, estarem voltando para casa, saindo do trabalho,
como seria em qualquer outra cidade do mundo. Então vocês podem observar aqui, ó, que tem muitos carros para cá, muitos carros para lá também. Olha o trânsito aqui, ó. Não tem como fugir. Esse é o famoso BA, um símbolo de Buenos Aires junto com o obelisco. Ali tem até um ovo de Páscoa simbolizando a Páscoa que vai acontecer daqui a pouco. E aqui o entorno, muitas pessoas tirando foto. E agora eu vou dar a volta no letreiro para mostrar duas coisas para vocês. Me aproximar aqui do obelisco. Primeiro para mostrar aquela silhueta que dá para ver lá na ponta. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Aquela silhueta ali, ó, que é a silhueta da Evita Perón. Aqui nessa região nobre de Buenos Aires tem a silhueta dela lá naquele prédio, como uma lembrança para as pessoas da importância que ela teve para a história de Buenos Aires. E agora eu vou levar vocês num local para vocês tirarem fotos bem bacanas aqui. É óbvio que aquele ponto ali é um ponto super legal para tirar foto com o letreiro BA, mas tem um outro aqui do ladinho que também é bem legal para tirar foto. E quando eu digo do lado, é do ladinho mesmo. Ali está o obelisco, mas aqui tem um super local para tirar uma foto bonita. E aqui também tem algumas lojas. Vamos lá. E aqui a gente vai subindo as escadas, subindo, degrau por degrau, até conseguir chegar aqui. Aqui dá pra gente ver em detalhes ali, ó, a parte do obelisco. O obelisco até lá em cima. E toda a vida aqui em Buenos Aires, nessa que é a principal avenida da cidade. Uma das mais importantes da América do Sul. E essa que vocês estão vendo aqui é a Corrientes, que é uma das principais avenidas também aqui de Buenos Aires. Aqui atrás está o obelisco. E aqui está o que seria para eles aqui a Broadway, por ser uma avenida cheia de teatros e afins. Como vocês podem ver, ela é toda iluminada. E agora, para terminar esse vídeo, a gente vai para o último ponto turístico principal aqui da cidade. Obviamente nesse vídeo, né? Como eu comentei, se você tem interesse numa parte 2 e gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários parte 2, eu quero uma parte 2, porque aí eu posso sair e gravar de novo, porque eu sei que vocês têm interesse nisso. Tem inúmeros pontos turísticos. Buenos Aires é cheia desses lugares em que a gente conhece um ponto central, mas ao redor existem inúmeros outros. Então eu acho que é super importante que a gente conheça mais esses outros pontos turísticos. Gente, eu tô chegando agora na Casa Rosada. Ali, ó, tem a estação de metrô Catedral. Catedral porque é o nome dessa catedral aqui, que é a Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Já são mais de 18 horas, então o prédio está fechado, mas é possível visitar a catedral. Ela é muito bonita por dentro. E aqui a gente vai chegando na Plaza de Mayo, que é a Praça de Maio aqui de Buenos Aires. Essa é uma praça muito popular, é uma praça em que acontecem muitos protestos, a população argentina se reúne muito aqui. Vocês vão ver ali na frente que tem até algumas barricadas por conta de um protesto recente que aconteceu aqui em Buenos Aires. Aqui vai ter uma estação, que é a estação Plaza de Mayo.
a caçaroçada. Olha lá, ó. Olha a caçaroçada lá atrás. E dá pra ver um monumento aqui também. Eu comentei da barricada, essa barricada aqui, ó. Foi de um protesto que aconteceu na semana passada. E aí teve uma intervenção, na verdade, em toda a praça, não só aqui nessa região. E olha que lindo. E olha que legal, eu tava filmando e eles acenderam as luzes agora. Exatamente agora. Olha que bonito. E é o que eu falei, as luzes parecem que dão mais vida ainda para os prédios históricos aqui. Eu quero filmar um pouquinho ao redor também para vocês sentirem. Ó, tem alguns policiais ali. Para vocês verem como é a praça à noite. Lembrando, pessoal, que esse aqui, novamente, é um ponto turístico que eu considero central. Então, assim, lá o Obelisco eu considero um ponto central, o bairro de Palermo um ponto central, e aqui um terceiro. E como vocês viram ao longo do vídeo, como ponto central, ele tem, obviamente, uma série de locais próximos que muitas pessoas não vêm, que muitas pessoas não costumam visitar. As pessoas costumam vir para cá ou ir no Obelisco, mas aqui ao redor tem uma série de coisas interessantes para que você possa visitar, e eu quero te mostrar pelo menos um aqui ao redor, para que você possa vir aqui, mas também dar um pulinho lá e conhecer um pouco mais sobre essa região de Buenos Aires. Mas antes, eu quero mostrar um pouco desse monumento aqui, e principalmente dessas pedras que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou filmar as pedras bem de pertinho, porque vocês podem ver que elas têm datas aqui. Elas foram um protesto, são um protesto que aconteceu aqui em Buenos Aires contra as medidas do governo durante a pandemia. E aqui mais de pertinho, a caçaroçada. Vou filmar bem de pertinho para que vocês possam ver, porque é um prédio lindíssimo, assim, um prédio histórico lindíssimo. E aí do ladinho da caçaroçada, você vira à direita. E aí aqui a gente começa a ir na direção de San Telmo, que é um outro bairro já aqui de Buenos Aires, um bairro muito tradicional. E a gente vai na direção dele. E aqui da caçaroçada a gente virou à direita, como eu mostrei. Mas se a gente descesse, a gente iria para a região de Puerto Madero, que também é uma região muito popular, é um bairro extremamente popular aqui de Buenos Aires, e que também tem os seus pontos turísticos principais e seus pontos menos famosos, mas que são igualmente incríveis, assim. Como eu comentei, se você quer uma parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2, ou escreve só parte 2, para que eu saiba que você tem um interesse em que eu continue explorando outros bairros, porque eu garanto para vocês que tem muitos outros bairros e também pontos turísticos que poucas pessoas falam. Dá pra ver o trânsito aqui do centro de Buenos Aires, tá vendo? Ó, muitos carros aqui. E essa região é uma região central, já mais antiga, ó. Vocês vão ver que tem muitos prédios antigos. Mas um ponto que eu acho muito legal e que poucas pessoas comentam aqui, é que aqui no centro, contendo alguns desenhos como esse aqui, tá vendo? Eu vou explicar um pouco mais sobre eles, mas essa é uma curiosidade muito legal aqui do centro. Você tá andando, de repente, dá de cara com um desenho animado, com uma tirinha, enfim, algo que remeta a um desenho. Eu acho isso muito diferente e vou contar pra vocês o porquê que isso acontece aqui. E aí aqui a gente vai encontrar o Passeio de la Historieta. Foi uma forma que foi criada para homenagear os criadores de desenho animado, de tirinhas, de cartoons, enfim,
e que desenhos que tiveram uma importância histórica para a cultura argentina. Então a gente vai encontrar ao longo desse passeio uma série de representações desses desenhos animados, tanto em tamanho quase humano, como também nas paredes, né, aqui do bairro, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó. E eu acho isso muito interessante porque é uma forma mesmo de valorizar a cultura. Nos anos 50, nos anos 60, os desenhos animados ou tirinhas, eles fizeram parte da realidade de muitas pessoas que liam os jornais daquela época. Depois, obviamente, nos anos seguintes, saiu dos jornais e invadiu as TVs, virou animação e assim por diante. E agora, claro que eu vou na mais famosa delas, né? Na mais famosa representação aqui da cultura argentina em termos de desenho. Eu vou chegar bem no local onde ela está, provavelmente vai ter uma fila, mas bora lá que eu vou mostrar pra vocês. E aqui, ó, aqui vai chegando o local dela. Olha os personagens dela. A Mafalda, claro. Aqui é uma loja dedicada só aos produtos da Mafalda. Hoje um desenho animado, mas ela foi criada com uma tirinha. E ela é a tirinha mais relevante, mais importante, de maior destaque aqui da Argentina. E só para contextualizar um pouco, vou parar aqui cheio de Mafaldas. Só para contextualizar um pouco, a gente está falando das décadas de 50, décadas de 60 e posterior, né, 70, 80, 90. Na década de 50, as tirinhas começaram a ganhar cada vez mais força e alguns ícones começaram a surgir. O maior deles, com certeza, é o Charlie Brown nos Estados Unidos, representando aquela cultura pós-guerra, um sentimento de dúvida e assim por diante. Essa tirinha foi a tirinha mais famosa do mundo naquela época. E aí aqui na Argentina, nos anos 60, surge a Mafalda, como uma garota jovem que questionava coisas em relação aos adultos, em relação à vida, em relação à guerra, em relação à paz, fazendo questionamentos que outras pessoas não faziam, fazendo questionamentos para os amigos, para a família, para as pessoas do bairro e assim por diante. E isso foi tomando uma proporção muito grande. A Mafalda se tornou famosa aqui na Argentina, famosa no Brasil, famosa na América Latina e chegou até a Europa, sendo um personagem reconhecido de forma muito potente assim nessas regiões. Eu lembro da Mafalda quando eu era criança. Então ela é um ícone da cultura argentina e o criador, que é o Quino da Mafalda, ele durante um tempo ele morou aqui nessa região. E então as pessoas consideram que a inspiração para Mafalda vem daqui, que ela morava aqui. Então essa região foi criado esse passeio e aqui é uma região que remete muito forte a Mafalda por conta disso. E não era somente a Mafalda, obviamente, tinha toda a turma. E aqui é um banco em que as pessoas fazem fila para poder tirar uma foto com a Mafalda e com a turma dela. E um pouquinho das ruas de San Telmo para vocês. E uma curiosidade é que essa rua é a rua onde também é realizada a Feira de San Telmo, que acontece aos domingos, é uma das feiras mais tradicionais de Buenos Aires. Ela acontece aos domingos, como eu falei, e ela é uma feira enorme, são quadras e quadras e quadras de feira. E ela acontece exatamente nessa rua. Eu vou deixar algumas imagens da feirinha rolando aí para vocês verem como é que é. Uma feirinha que vende principalmente objetos de artesanato e são muitos produtores, muitos produtos sendo vendidos lá, e a feirinha é enorme e termina no mercado de San Telmo, que está um pouco mais lá para frente. Muitas histórias sobre Buenos Aires, né, gente? São muitas histórias, muitos locais para você poder se programar para visitar. Então não basta só visitar a Casa Rosada, também tem vários pontos ao redor. Aqui eu vim no Passeio de la Historieta, mas teria uma série de pontos aqui ao redor para visitar, assim como também ao redor do Obelisco, cafés, restaurantes históricos, cafés de séculos ali, que estão ali até hoje, e assim como em Palermo, mas também vão ter outros lugares para você visitar,
San Telmo e tantos outros, La Boca, outros bairros também. Me deixa saber se você tem interesse em conhecer mais sobre uma parte 2 do que fazer aqui em Buenos Aires. Não deixe de se inscrever, não deixe de seguir o canal, porque eu estou preparando outros vídeos sobre Buenos Aires, vídeos sobre comida, vídeos sobre tango, vídeos sobre o que fazer aqui de graça em Buenos Aires. Será que dá para aproveitar Buenos Aires sem gastar muito, de graça, de preferência? Deixa aqui nos comentários, esses vídeos vão sair nos próximos dias. E se inscreve no canal para que você possa acompanhar isso e se preparar para a sua viagem, se preparar para aproveitar Buenos Aires da melhor forma. Vejo você então no próximo vídeo, ainda aqui em Buenos Aires, ainda aqui visitando terras argentinas. Então, falou, bora pro próximo vídeo. Começando o vídeo de hoje, eu me chamo Thiago e eu tô aqui em Buenos Aires, na Argentina, e nesse vídeo a gente vai descobrir comidas de rua aqui em Buenos Aires. Essa aqui é a entrada principal do mercado de San Telmo. Vou mostrar pra vocês, olha. O choripã, como vocês estão vendo. Medialunas e também empanadas.